Dia. Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus os abençoe. Excelente semana para todo mundo. Vamos à mensagem do nosso bom dia com a palavra. Eu quero ler hoje o que está escrito em Tito, na carta a Tito. Muito bem, Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15 do livro de Tito, do livro de Paulo, da carta de Paulo a Tito, diz o seguinte: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vamos entender aqui o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que alguns homens afirmam conhecer a Deus. Eles dizem isso, mas a prática, o que eles vivem, é totalmente diferente, porque a forma como vivem nos faz pensar que esses homens não conhecem a Deus. Não é possível. Como podem tais pessoas conhecer a Deus e viver como se Ele não existisse, ignorando a presença de Deus, ignorando a justiça de Deus, ignorando as consequências de seus pecados e modo de viver? Como assim? Parece inacreditável, né? Mas é tão comum. Tenho certeza que você conhece gente assim, que diz conhecer a Deus, mas vive como se não conhecesse a Deus. Não é verdade? São pessoas que têm a consciência corrompida, cauterizada. Gente que já não dá a mínima atenção para as coisas de Deus. Eles apenas repetem coisas que aprenderam, versos que aprenderam, mas o seu modo de agir, o seu modo de viver é totalmente impuro, incorreto. Tem muita pompa e pouca humildade, muita vaidade e pouquíssima santidade. São homens que preferem mentir para os outros e para si mesmo do que se alinharem com a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, se arrependerem de seus maus caminhos, mas fazer isso verdadeiramente e não como quem faz para uma plateia, para um público, para mostrar a alguém, mas faz para realmente mudar de vida, arrepender-se verdadeiramente para mudar os seus caminhos, para viver como quem conhece a Deus, como quem prega a palavra de Deus, como quem vive para Deus. E é interessante, irmãos, que o estrago que tais homens fazem não fica restrito somente à própria vida ou ao seu círculo mais íntimo. Esses homens costumam provocar estragos terríveis no lugar onde estão inseridos, na vida de muitas pessoas. Faz com que outras pessoas se afastem dos caminhos de Deus. Homens que vivem assim, dizendo conhecer a Deus, mas que pelos seus atos acabam negando a Deus. Esses detestáveis homens acabam fazendo um estrago terrível na vida de muitas outras pessoas. Mas não se enganem, eles vão prestar conta disso. Eles vão prestar conta de tais atos, de tais acontecimentos, de tais prejuízos na vida de outras pessoas. Meus queridos irmãos, nós não podemos ser apenas como os que repetem palavras que foram memorizadas. Nós não podemos ser tais como os que dizem coisas que são fruto de uma boca treinada. Né? Porque tem gente que treina. Tem gente que treina. Tem gente que lê o tempo todo, tem gente que copia o tempo todo, mas não fala do que vive, não fala daquilo que experimentou, daquilo que vivenciou, daquilo que tocou o seu coração. Eles falam como quem tem uma boca treinada para dizer palavras que vão provocar emoções nas pessoas. Porque se eles dizem uma coisa e vivem outra, está tudo errado. Está tudo errado. Esses homens são detestáveis, são desobedientes e são, como diz a palavra, desqualificados para qualquer boa obra. Vivem sem nenhum temor. Vivem causando estrago na vida de muita gente. Vivem fazendo com que muitas pessoas abandonem as congregações. Deixem de se reunir com outras pessoas, de congregar com outros irmãos, de estarem reunidos com outros irmãos. Esses homens vão dar conta de seus atos.
vão dar conta de seus atos abomináveis, vão dar conta dessa falsidade, do tipo quem fala uma coisa e vive outra. Que não sejamos assim para a glória do Senhor. Que quando nós afirmamos que conhecemos a Deus, as pessoas possam ver através dos nossos atos, obras, frutos, que realmente conhecemos a Deus. Não precisamos forçar ninguém a ver isso. Isso tem que ser de forma natural, porque quando é de forma natural, as pessoas vão perceber. É ou não é? Tem muita gente fazendo muito show, muito espetáculo, muita encenação. Tem muita gente mascarada, fantasiada. Tem muito lobo vestido de cordeiro. Tem muito lobo com o microfone na mão. Muitos. Gente que parece ter a mente cauterizada, que estão corrompidos, que já não tem mais temor. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas se arrependam. E que nós tenhamos direção, conhecimento para não nos enganarmos, não deixarmos ser levados por esse tipo de gente, por esse tipo de conversa, por esse tipo de lorota. Que estejamos preparados, aptos para desmentir as heresias, para desmentir os que pregam uma coisa e vivem outra. Para a glória de Deus, para a exaltação da verdade, para a liberdade de muitos, em nome de Jesus. E que tenhamos consciência tal que não sejamos levados a cometer tais atos. Afirmar que conhecemos a Deus, mas viver como se não o conhecêssemos, ou como se ele não existisse. Enfim, não dá para viver uma vida de encenação, de faz de conta. Uma hora a conta vai chegar. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia de nós e nos ajude a termos uma vida reta, íntegra, de acordo com a Tua vontade, Pai, de acordo com o Teu plano para cada um de nós. Que as pessoas possam ver em nós pessoas que realmente o conhecem, o servem e não apenas dizem conhecê-lo, mas que vivem de forma diferente. Que as pessoas sejam apaixonadas pelo que diz a Tua palavra, que elas sejam interessadas em viver uma vida com o Senhor, tendo como exemplo o que praticamos também, o que vivemos também, que sejamos mais do que meros repetidores de palavras, que sejamos mais do que meros atores, que não sejamos atores, que não estejamos atuando, mas estejamos buscando verdadeiramente a Tua face, viver de acordo com a Tua vontade, que possamos fazer com que outras pessoas enxerguem isso e vivam isso também, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.